Efésios 5 é o nosso texto. Paulo fala sobre o casamento. Este é o texto que a maioria das igrejas cristãs está lendo ao redor do mundo hoje. E embora eu poderia ter escolhido um outro texto do repertório do domingo, eu entendi que era importante voltar a falar sobre o matrimônio. E eu sei que nem todos se identificarão imediatamente com esse tema, porque temos muitas pessoas aqui na igreja que não estão casadas por algum motivo, e a gente quer ser sensível a esta escolha, ou a esta fase da vida delas, e pedir também que elas sejam sensíveis ao fato de nós falarmos sobre casamento hoje. Estar em comunhão numa igreja é isso, é não apenas se interessar pelos temas que dizem respeito às nossas vocações pessoais, mas também a vocação dos irmãos. Por isso, se eu sou casado, eu devo me interessar pela vida cristã de uma pessoa solteira, ou de uma pessoa viúva, ou de uma pessoa divorciada, ou de uma pessoa celibatária, que ela é chamada a viver. E se eu sou solteiro, sou chamado a me interessar pelo assunto do casamento, porque ele é importante para os meus irmãos que estão vivendo nessa vocação cristã. Casamento é um tema importante também aqui na igreja, porque é um tema que tem um viés missionário muito forte. Um dos textos que a nossa igreja mais valoriza aqui é Jeremias 29, onde Deus fala para o seu povo que está exilado na Babilônia, e ele espera que lá, naquele território hostil, eles vivam missionariamente, eles vivam buscando a shalom daquele país onde eles estão morando. Deus espera que eles testemunhem a fé deles para abençoar as pessoas de lá. E Deus diz assim: construam casas e plantem, e morem nelas, casem e tenham filhos, escolham esposas para os seus filhos, e deem suas filhas em casamento. Busquem a shalom da Babilônia. Em outras palavras, vivam a vida familiar de vocês, aí onde Deus colocou, vivam a vida matrimonial de vocês, de um jeito que abençoe os outros, porque viver a nossa vida familiar e matrimonial é uma forma de abençoar a cidade, a sociedade, o mundo onde nós vivemos. Há muitas outras formas de abençoar o mundo, mas ser um casal cristão é uma delas. O tema de hoje pode ser difícil. Tem bastante confusão e desconfiança relacionada a esse tópico. Tentarei achar alguns caminhos. Ficarei hoje com o texto de Efésios 5. É uma das passagens marcantes sobre o casamento, mas ela não é a única. Em algumas semanas voltarei a falar desse assunto. E aí eu falarei a partir de Jesus e de um texto do Evangelho. Hoje, em Efésios, eu apresentarei apenas uma introdução, porque é um assunto complexo e rico. E a maior parte das minhas ideias, irmãos e irmãs, foram tiradas destes dois livros. Algumas dessas ideias. E eu recomendo até a vocês esses dois livros. Farei 3 pontos. Primeiro, a premissa do casamento cristão. Sabe que algumas pessoas cometem um erro exegético de estudar esse assunto do casamento em Efésios 5, começando no versículo 22. Só que aí tiram do contexto e perdem a premissa. A premissa está no versículo 21, que nós lemos. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E, na verdade, deveríamos ir um pouquinho mais longe e até o versículo 18. Porque mesmo o versículo 21 não é uma frase solta no original grego. Está dentro de um parágrafo. E ler esse parágrafo é importante para entender. Paulo está falando sobre vida cristã. Ele diz assim: e não se embriaguem com vinho, mas enchem-se do Espírito Santo. E falem entre vocês com salmos e cânticos, louvem a Deus, deem graças a Deus por tudo em Jesus. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Vejam, e aí entra no assunto do casamento. Paulo não muda de assunto para falar de casamento. Ele não diz, ok, já chega de falar de vida cristã, agora falemos de vida matrimonial. Não. Paulo descreve a vida de um esposo com uma esposa como parte de um estilo de vida maior.
Vida matrimonial não é um novo capítulo de uma tese, é um subtítulo dentro de um capítulo. É assim que a vida no Espírito se mostra na prática, de posse do Espírito Santo. É assim que o casamento de vocês vai se parecer. Para Paulo, ter o Evangelho como centro de nossas vidas, sermos dirigidos pelos ensinamentos de Cristo, vai afetar cada área da nossa vida. Vai afetar nossos valores, vai afetar nossos objetivos, tudo. Em Colossenses 3, por exemplo, numa passagem muito semelhante, Paulo vai dizer que a nossa vida no Espírito, ela é vivida agora, em primeiro lugar, para Deus. Como se tudo o que nós fizéssemos fosse para Deus. Ou seja, o Evangelho, ele vem à nossa vida e destrói o nosso modo default, o nosso jeito natural de ser obcecados com nós mesmos. A vida no Espírito vai nos libertar da necessidade de viver para a gente, de ser o centro das atenções. Jesus passa a ser o centro. A nossa reverência, a nossa lealdade, a nossa submissão a Jesus passa a ser o que nos dirige. E isso nos liberta para nos colocarmos como servos no mundo, para colocar o nosso próximo na nossa frente. Esta é a premissa do casamento cristão. Quando duas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que nasceram de novo e vivem essa nova vida, quando estas duas pessoas se casam, esta vida no Espírito vai afetar o jeito delas estarem casadas. E aí Paulo vai dar um exemplo de como isso acontece. Mas nós só entendemos o exemplo. E quem sabe a gente só consegue seguir o exemplo se entendermos e concordarmos com a premissa. Esse tipo de relação só dá certo a partir de Cristo, com vida no Espírito. E o tipo de estudo, de caso, do exemplo que Paulo dá, se ele não for bem entendido, ele pode soar bem polêmico para a gente. Porque Paulo diz que se duas pessoas estão cheias do Espírito Santo e se casam na perspectiva de que em Cristo um se sujeita ao outro, a esposa deve, de certa forma, ceder ao marido a liderança no casamento. E então, o esposo deve responder copiando exatamente o modelo de liderança de Jesus, que é morrer pela outra pessoa, ao invés de abusar, de explorar ou até mesmo de fazê-la infeliz. E aqui nós tocamos em alguns nervos. E eu não terei tempo para abordar todos os aspectos disso. Peço desculpas, mas em resumo, o que isso significa? Esse texto está nos chamando, a ambos, esposos e esposas, a doar muito. Especialmente aquelas pessoas que não possuem um temperamento inclinado para o chamado de liderar ou ser liderado. Mas, no fundo, mesmo nos casos quando o marido já possui um temperamento espontâneo de liderança, e a esposa já possui um temperamento inclinado a ser liderada, o que não tem nada de anormal ou abusivo. Estou falando de traços de personalidade de cada um, que cada um é diferente. Mesmo em casos assim, e eu acho que eu e a Diane nos encaixamos nesse perfil, mesmo assim é difícil viver o que Paulo está dizendo. Há quem diga que essa proposta de Paulo não se aplica mais. E há quem diga que vale a pena o esforço de entendê-la. Porque o crescimento espiritual por trás disso é único, é inigualável. Eu já falei disso para vocês aqui, alguns anos atrás. E eu posso recuperar o ensino e enviar para vocês, ou a gente pode conversar depois do culto, ou durante a semana, se alguém tiver mais curiosidade sobre essa dinâmica aqui. Por razões de tempo, hoje, eu tocarei brevemente em apenas 2 aspectos. Sobre essa questão da liderança, da esposa eventualmente ceder a liderança do casamento. De novo, essa conversa precisa continuar. Quarta tem encontro de casais, a gente pode continuar.
Já vimos a premissa. A premissa, no caso da esposa ceder ao marido a liderança, é a premissa de que ambas as pessoas são cristãs. E não apenas da boca para fora, mas estão vivendo o cristianismo. De verdade, com sinceridade. Há uma submissão de um para com o outro que é compreensível e é esperada para qualquer um de nós que segue aquele que se submeteu a Deus e à humanidade. E foi até a cruz, dentro dessa submissão, desse serviço. Com esta premissa em mente, Paulo diz assim: mulheres, esposas, não ousem confiar num homem com a sua vida. Não ouse se casar com um cara e lhe dar esse tipo de confiança, a menos que o ego masculino dele tenha sido quebrado e transformado pela cruz de Cristo. Não confie num homem dessa forma, a menos que pela obra do Espírito Santo ele diga para você: eu estou disposto a te dar tudo. Eu estou disposto a morrer para que você floresça, para que você prospere. E eu quero que você me diga o que isso significa para você. Esse modelo que Paulo propõe pressupõe uma premissa de um marido e de uma esposa que conhecem e vivem no temor de Cristo. Uma outra coisa que eu direi, para nos ajudar a compreender o que Paulo está nos chamando a fazer, é talvez a natureza ou a definição de liderança. Paulo disse que o esposo deve estar disposto a dar a vida pela esposa, como Cristo deu a sua vida. Então sabemos que se trata de uma liderança no modelo de Jesus, que é uma liderança de servo, de sacrifício. Mas como é que isso se dá no cotidiano, nos detalhes da vida? O texto não diz. Significa que é o esposo quem toma as decisões? Não. A Bíblia não diz. Significa que é o esposo quem administra as finanças? Não. A Bíblia não diz. Significa que é o esposo quem tem que educar o filho ou a filha? Não. A Bíblia não diz. Os dois podem e devem fazer. Onde estão os detalhes dessa liderança? A Bíblia não nos dá um guia. Sabem por quê? Porque a Bíblia entende que a premissa é forte o suficiente para orientar cada um de nós. Quando um marido e uma esposa cheios do Espírito Santo se dão em matrimônio, por causa do que o Evangelho já fez e continua fazendo na vida deles, eles naturalmente irão buscar não superar o outro no controle, não superar o outro no domínio, não superar o outro em ser servido, mas no servir. Eles continuamente crescerão na direção de se colocar diante do outro, dizendo: o que você precisa para crescer, o que você precisa, meu amor, para desabrochar, para ser santo, para ser feliz, é mais importante do que as minhas necessidades. Eu cedo. Quando duas pessoas que estão em Cristo se casam e levam a sério o convite de Paulo, cheias do Espírito Santo, elas, de novo, entre altos e baixos, elas não disputam a cabeceira da mesa. Elas disputam os últimos lugares. Elas não disputam o controle, mas o sacrifício. Não a última palavra, mas o agradar o outro. Os detalhes dessa liderança, dessa relação, vão resolver em casa. Vão conversar e vão resolver levando em consideração não as experiências dos pais, ou as experiências do pastor, ou as experiências de algum modelo de casal, porque não há um modelo para todos os cenários. A Escritura nos dá o princípio da liderança e nos permite que em Cristo, cheio dos Espíritos Santos, eu dialogue com o meu cônjuge,
para entender e descobrir a melhor maneira de nós aplicarmos isso na nossa casa. Eu poderia encher vocês de dicas aqui, porque vivo isso com a minha esposa. Fruto do nosso aprendizado, aos trancos e barrancos, fruto de nós enxergarmos esse tipo de casamento na vida de muitos casais. Poderia dar dicas para vocês, mas não vou fazer. Não aqui. Porque esse texto de Efésios 5 não nos dá, não me exige que eu diga para você exatamente como funciona na casa de cada um. Certamente, a dinâmica não será opressora. Certamente não será abusiva. Certamente não será genérica. Por que não? Por causa da premissa. Esse modelo só funciona, e mesmo assim, com muito arrependimento e com muito perdão diário envolvidos de ambas as partes, para um esposo e uma esposa que estão em Cristo e cheios do Espírito Santo. Avançando, premissa, agora o propósito do casamento cristão. Qual é o propósito do casamento? Por que eu devo me casar? Sabe que em muitas culturas antigas e algumas contemporâneas, casamento é basicamente um negócio. Não se casa por amor, por satisfação afetuosa, romântica. Se casa para ajudar a família. Se casa para ascender socialmente na sociedade ou para manter determinado status. Em algumas culturas mais contemporâneas, o casamento já começou a ser visto de forma diferente. Essencialmente, pelo romance, pela paixão, pelo amor, para satisfação individual de cada um. Sabem que a Bíblia fala que ambas abordagens estão incompletas? Que estas ambas visões são reducionistas? A Bíblia vai falar de um propósito muito maior para o casamento. Nada mais, nada menos que uma encenação do próprio Evangelho. Uma demonstração pública, concreta e poderosa do que Deus fez e faz em favor da humanidade. Está bem aqui no texto. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, porém santa e sem defeito. O Evangelho. Jesus Cristo olha para as pessoas e nos vê como sombras do que nós fomos criados por Deus para ser. Jesus Cristo olha para nós e vê a nossa ruína, e vê os nossos defeitos, e nos ama. E Ele vem ao nosso encontro e morre por nós, e é punido pelos nossos pecados, e aí conquista perdão para cada um de nós. E quando nós recebemos a fé nele, pela lavagem da água, pela palavra que nós acreditamos que é o batismo, conforme Paulo escreve, então Jesus passa a viver em nós e a nos transformar dia a dia, a retirar de nós a imagem perdida e nos devolver a beleza que nós tínhamos quando fomos criados e o pecado nos tirou. E o que isso tem a ver com casamento? Tudo, segundo Paulo. Porque o jeito que Cristo olhou para nós, para a humanidade, para a igreja, é o jeito que Paulo diz, o cônjuge olha para o outro. Olha que fascinante isso. Casamento não é olhar para outra pessoa como um produto, ou como um produto acabado, pronto, e aí esperar que esse produto me satisfaça o tempo todo. Casamento, na visão de Paulo, para quem está em Cristo e tem o Espírito Santo, é encontrar a esposa e enxergar o que Deus está fazendo na vida dela ou dele e querer ser parte disso. Colaborar com Deus na obra que Ele começou a fazer e está levando à perfeição. De tirar ruga a ruga,
mancha a mancha da alma pecadora dela. Nesse sentido, gente, casar com alguém é imaginar aquela pessoa no dia do juízo final, do retorno de Cristo, no novo céu e na nova terra. Imaginar aquela pessoa glorificada, limpa de todo o pecado e de toda limitação, deslumbrante, por dentro e por fora, impecável. Casar com alguém é imaginar esse dia, imaginar estar do lado da esposa nesse dia, do lado do esposo nesse dia, e poder dizer para ele e para ela: eu sempre soube que você poderia ser assim. Eu vi isso em você. E através do nosso casamento, eu tenho sido uma pequena parte do que Jesus esteve fazendo ao longo da tua vida para te deixar assim. Amar alguém na perspectiva do Evangelho é crer no que Deus está fazendo na vida dela e se comprometer e se envolver com essa obra maravilhosa. Em outras palavras, eu vou participar, eu vou fazer o que eu puder para você do que Jesus está fazendo por mim. Eu vou te dar a minha vida, eu vou me sacrificar por você, eu vou colocar as minhas necessidades em segundo lugar, para que as suas sejam satisfeitas, para que você brilhe e para que você veja alguns dentro destes meus pequenos e parcos esforços. E aí, quando você vê isso, você lembre de Jesus, do que Jesus fez no Calvário e continua fazendo. Esse é o propósito do casamento, tão diferente do que vemos hoje em dia. Tão diferente do que o mundo, o diabo e a nossa própria carne nos mentiram que era amor e paixão. Sociólogos falam de um fenômeno chamado comodificação. Referem-se ao fenômeno contemporâneo em que muitos bens, serviços, ideias e também pessoas, outrora considerados não comerciais, agora passam a ser vistos e usados como mercadorias vendáveis. Ou seja, quando tratamos um relacionamento, uma pessoa, como se nós fôssemos consumidores dela, objetificamos ela. Tratamos elas como se nós fôssemos na feira. E aí, se nós encontramos um produto de melhor qualidade na barraca do lado, a gente deixa o produto que a gente tinha na mão. A gente troca de produto. Casamento não é isso. Não é uma relação de consumo. Casamento não é nenhuma troca. As pessoas não são commodities. Casamento tem a ver com aliança. Não é assim, eu serei teu esposo enquanto você tiver o seu corpo no lugar, enquanto a tua saúde mental estiver sob controle, enquanto você acrescentar algum valor econômico dentro do nosso orçamento. Não. No momento que você parar de me satisfazer alguma necessidade minha, eu vou te largar. Não. A linguagem de casamento na Bíblia é a linguagem da aliança, que é: eu serei o teu cônjuge, mesmo que você não consiga ser o cônjuge que você deveria ser para mim. Alguém pode me dizer: pastor, mas essa visão de casamento não é muito fantasiosa, não é muito inspiradora, não é muito romântica. Eu respondo: fantasiosa não é mesmo. E que bom que não é, porque conto de fadas não existe. E precisamos saber disso quanto antes. Nesse mundo caído não existe príncipe ou princesa. Essa ideia não se sustenta, independente do valor que você tiver, da cultura que você viver. Romântico, eu diria que é. O que há de mais romântico do que o amor sacrificial? Está nas melhores histórias, gente. Está nos melhores filmes. O que há de mais verdadeiramente romântico do que o amor que ultrapassa desejos e trocas casuais, que ultrapassa até mesmo enviar flores e abrir a porta do carro, mas é o amor que não se quebra, nem mesmo diante de um Alzheimer.
Um amor que não se quebra, que não desiste, que não vai embora, que, como diz a Bíblia, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não há nada de mais estimulante do que eu investir a minha vida em aprender a amar e a cuidar de alguém para que ela floresça como filha e filho de Deus. O que há de mais inspirador do que eu não me importar se eu me casei com a pessoa certa para casar, até porque pessoa certa para casar não existe mesmo, mas me esforçar diariamente para eu ser a pessoa mais certa o possível, para que ela cresça no chamado que Deus tem para ela. O propósito do casamento cristão, bem diferente do que você vai ouvir nas músicas ou em algumas novelas. Repetir na vida do cônjuge, diariamente, dentro do melhor que eu posso, o que Jesus fez e está fazendo na minha vida. Ok, pastor? Entendi o propósito. E até posso acreditar no romance e na beleza dessa vida, na força dessa relação. Mas tem uma coisa, me parece que se eu decidir viver esse compromisso, me doar dessa maneira, eu estou me arriscando a ser explorado, abusado, sofrer. Muito bem. Isso nos leva ao ponto final. O penúltimo do casamento cristão. Essa é uma tese de Tim Keller. Uma das coisas mais fascinantes sobre a doutrina do casamento cristão é que ela nos diz que o casamento não é a coisa mais importante do mundo. Sabiam? É a segunda para quem decide viver nessa vocação. Mas não é a última coisa, o último biscoito do pacote. É o penúltimo. Se o casamento fosse a coisa mais importante, a última coisa, seria um desastre. Há uma coisa mais importante que o casamento cristão. Está aqui no versículo 32. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Notem Paulo aqui. Ele fala um monte de casamento. E ele conclui dizendo, vocês estão me ouvindo o que eu estou falando? Esposo, esposa, tal. Basicamente, tudo isso está apontando, está sinalizando para outra realidade. Cristo e a igreja. Ernest Becker, um pensador, um escritor, um antropólogo cultural premiado com um prêmio Pulitzer e muito mais, não acreditava em Deus, mas dizia que o ser humano precisa de um senso de transcendência, que o ser humano não conseguiria viver sem ou com a crença de que tudo é acaso, de que somos meramente acidentes, de que a vida não tem significado. E Becker se deu conta, na sua pesquisa, que as pessoas estavam colocando no romance e no casamento esperanças que no passado elas só destinavam a Deus e à fé. E aí ele escreveu que os seres humanos que precisam se sentir vivos e cheios de significado e heróicos, que se esse ser humano que precisa disso não direciona mais essa necessidade de heroísmo para Deus, de sentido de vida para Deus, o ser humano passou a descobrir e a inventar o que ele chama de solução romântica. Está no livro dele, A Negação da Morte. O que é isso? A pessoa amada se torna o ideal divino. A pessoa amada se torna a esperança última, a paixão maior que a gente acredita que vai satisfazer a nossa vida. Toda a esperança que antes as pessoas colocavam em Deus e no espiritual, elas agora colocam nas costas de um romance, de um amor com alguém. E Ernest Becker diz que esta solução romântica é a causa de grande parte da frustração e do vazio que a humanidade sente hoje. E ele está certo. Porque nenhuma relação humana, nenhum cônjuge,
Nem pai, nem filho, nem os amigos, ninguém pode aguentar o peso da nossa fome e da nossa necessidade de Deus. Se colocarmos todas as nossas esperanças de felicidade, de realização, que só Deus pode satisfazer, numa outra pessoa, a gente esmaga ela e a gente se esmaga junto. Ninguém aguenta, gente. Ninguém consegue satisfazer as expectativas. Nenhum ídolo que a gente crie pode se comparar com Deus. A gente quer se livrar das nossas culpas, a gente quer se livrar do nosso sentimento de insuficiência, de se achar que a gente não é nada, que a gente não tem valor. Queremos nos justificar, queremos que a nossa vida valha alguma coisa para que a gente se salve, mas nenhum amor romântico dará para a gente o que a gente está buscando. Esta é a tese de Ernest Becker. E ele está certo. Quantas músicas, românticas falam disso? Não sou nada sem você. Tudo que eu preciso para viver é o teu amor, Beach Boys também canta isso, até Simara e Simaria, todo mundo canta isso. Está em quase que todas as músicas. Tudo que eu preciso é o teu amor. Dirigido a uma pessoa romântica, vai esmagar ela. Ela não consegue ser esse tudo. Isso é uma falácia. Nenhuma pessoa pode ser o nosso salvador. O casamento não é e nunca poderá ser o mais importante da minha vida, por melhor que ele seja, e ele é. O casamento não pode nos salvar. Clementine, em O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, vai dizer: muitos caras demais, pensam em mim como um conceito do amor, do romance como solução. Pensam em mim para que eu os complete, para que eu torne eles, a vida deles com significado. Mas eu sou uma garota ferrada. E para minha própria paz de espírito, não jogue para cima de mim o que eu não sou capaz de te dar. Clementine, no filme. E se você quer pensar na novela Gênesis, que muitos estão assistindo na Record agora, a gente vai dormir com Raquel e acorda com Lia. O que Paulo está nos dizendo, gente? O casamento é incrível, mas há algo mais incrível ainda, que o casamento aponta para isso. O casamento é um sinal disso, é um aperitivo disso. O que é? É o matrimônio de Jesus Cristo. É o amor do noivo Jesus pela noiva igreja. É o amor que Jesus Cristo provou que tem por cada um de nós. Porque quando os seus seguidores se divorciaram dele e o abandonaram, ele seguiu firme o seu compromisso. Ele provou este amor quando a humanidade deu as costas para ele. Quando os pecados da gente o crucificaram. Ele provou e prova para cada um de nós, diária e abundantemente, quando enche a nossa vida de graça e de misericórdia e de múltiplas bênçãos. E porque nós temos, gente, vocês e eu temos esse amor que não quebra, nós então não precisamos mais buscar esse amor em outra pessoa. Eu estou livre para não esmagar mais ninguém, nenhuma relação mais minha. E não esperar que uma outra pessoa dê para mim esse amor profundo que só Cristo pode e nos deu de fato. Eu já sou completamente amado pelo Filho de Deus, pela Trindade. Agora eu estou livre para me relacionar com a minha esposa e com o meu esposo, não esmagando ela, esperando que ela dê sentido para a minha vida, não esperando que o meu casamento seja a coisa mais, o meu ídolo. Quando eu me dou conta disso, que eu já sou preenchido, primeiro e suficientemente pelo amor de Deus em Cristo, é aí que eu estou pronto e melhor preparado, na verdade, para amar e ser amado por outras pessoas, pela minha esposa, esposo especialmente. Porque aí eu não vou cobrar mais dela o que só Jesus pode me dar. E aí eu posso perdoá-la e ser paciente. Posso servir, porque tudo isso Jesus já fez e faz por mim. Alguns de vocês estão me ouvindo agora e não estão convencidos do que eu estou falando, não estão convencidos da importância
e da força e do diferencial e da possibilidade do casamento cristão, como Paulo coloca. E talvez até estejam questionando, ou mesmo decididos a não viver isso, não viver desse modo essa vocação. Alguns de vocês talvez estejam mais para desprezar o chamado matrimonial e para desobedecer esse mandamento completamente ou parcialmente. Ou mesmo para viver isso igual todo mundo, objetificando as pessoas e relativizando o propósito do casamento. Eu peço, com lágrimas, pastoralmente, que repensem, que se arrependam. Porque vocês foram chamados por Jesus para viver uma vida dentro e fora do matrimônio diferente. Não somos todo mundo. Repensemos com o Espírito Santo que vive dentro de nós decisões que envolvem o casamento cristão. Alguns de vocês, por outro lado, já conheciam o que eu estou falando hoje. E não apenas conheciam o que Paulo está dizendo, mas estão tentando viver. Continuem firmes. E se eu também posso pedir algo para vocês, sejam mentores de outros casais. Convidem outros casais para conversar e amorosamente tentem ajudar esses casais com as suas experiências e com seus aprendizados. Alguns de vocês, por outro lado, estão vivendo esse amor, mas não estão recebendo o mesmo da outra pessoa. E vocês estão aguentando, mas às vezes é pesado. Só dar e não receber. Jesus está vendo. De seu sacrifício, sua entrega, grande é o teu galardão no reino dos céus. Jesus está vendo e não vai soltar você. Ele vai te amar ainda mais pelo esforço que você está fazendo. Se puder, tente. Continue tentando. Insista. Até quando você puder. Jesus Cristo está com você em cada tentativa e em cada lágrima. E Ele também está com você se você precisar enfrentar o cônjuge, falando a verdade em amor e tomar uma decisão difícil para parar de ser negligenciado, parar de ser abusada ou explorada de alguma forma. Alguns de vocês estão infelizes ou confusos por não estarem casados e talvez você pense que só quando você se casar ou encontrar alguém você vai ser feliz. Vocês estão olhando para alguém casado e vocês aqui estão olhando para o cara que está casado, que se acha o mais feliz de todos os casados, que eu conheço pelo menos. E eu digo para vocês, o casamento não é suficiente. O casamento não vai trazer essa felicidade que a gente está buscando em Jesus, em Deus. O casamento não vai preencher o vazio. De novo, busquem em Deus e em Jesus o amor maior, o último da vida. E o relacionamento e o casamento apenas, no máximo, como penúltimo. Alguns de vocês estão com medo demais de se casar, medo de ser traído, medo de ser machucado. Não há garantias que isso não aconteça. Qualquer relacionamento envolve riscos. Mas se Jesus for o centro, o amor maior da tua vida, nada que possa eventualmente acontecer de ruim, nenhuma tristeza vai acabar com você. Nenhuma tristeza vai te botar no chão e te deixar ali, porque Jesus Cristo é maior, e como o maior amor da tua vida, vai dar a mão para você e vai te ajudar a aguentar e a suportar e a recomeçar de novo. Não há casamento perfeito, não há família perfeita, o pecado bagunçou tudo dentro e fora da gente. Somos pecadores, precisamos de perdão, do aprendizado. O casamento é muito mais uma clínica de reabilitação, um com o outro, os dois atados com Cristo. Amém. Amém.